essa noite gostosa. Boa noite a todos. Que delícia olhar aqui e ver a sala já cheia, quentinha. Puxa vida, que delícia. Olha só, gente nova chegando, os amigos todos aqui, nossos alunos, porque hoje o dia promete, a noite promete, né. Então, olha, Maria Luísa, Edna, Isabel, Nath, Lúcia Lemos, Edna, Fabiola, querida, bem-vinda, Fabiola. Priscila, Luísa, Sheila, oh, minha querida, que bom que você conseguiu. Heloísa, que delícia. Ah, meu Deus, olha, eu estou muito feliz hoje, porque estamos fechando com chave de ouro essa, essa programação das nossas 4 lives, né? Que eu convidei 4 pessoas muito especiais para trazer para nós conhecimentos sobre aromaterapia, mas também conhecimentos ligados às suas áreas específicas. Então, nós tivemos momentos lindos, né, que vocês acompanharam aí. E hoje, para fechar com chave de ouro, nós vamos conversar e conhecer uma querida muito especial, que é uma profissional exemplar, uma pessoa de ouro, que eu conheci alguns anos atrás como aluna, tive a oportunidade de tê-la. Eu vou contar depois um pouquinho, quando ela estiver aqui na sala com a gente, alguns nossos segredinhos de aula, que me alegrou muito, e que hoje ela vem para trazer para nós a sua experiência, o seu conhecimento, através da medicina tradicional chinesa. Ela tem muitos conhecimentos, ela é fisioterapeuta, aromaterapeuta, né? E eu quero já chamar para ficar com a gente nessa noite gostosa, a Cláudia Oliveira Siqueira. Por favor, minha querida. Que coisa boa! É um prazer enorme estar aqui contigo, uma honra, Sandra. Você sabe que você é a minha maior mentora na caminhada da aromaterapia, então eu sou muito, muito grata a ti, que me introduziu nesse mundo e me acompanha, me ajuda, enfim, eu peço socorro para a Sandra sempre, então é uma honra poder estar aqui com você hoje. Nossa, para mim é uma alegria muito grande tê-la, né, como amiga e como profissional que tanto nos passa conhecimentos e ensinamentos, amor, responsabilidade para o uso dos óleos essenciais. Então, para mim, como professora, para mim, é a sementinha que caiu em terra fértil. Ai, que bom que você fez assim. Eu tento muito mesmo. Eu acho que a aromaterapia precisa, né, da gente. Eu me chamo até meio que militante mesmo para disseminar boas sementes e trazer consciência. E como eu fui muito bem, a semente foi muito bem plantada aqui dentro, né? Principalmente da consciência no uso, é a bandeira que eu tento levar adiante. E a gente vai fazendo um trabalho de formiguinha, né? Mas eu acho que a gente está conseguindo aos poucos plantar boas flores aí neste planeta lindo que a gente habita, né? É verdade. E falando em sementinha, é assim, hoje eu estava pensando na nossa caminhada, né? Como tudo aconteceu. Que eu dei muitas aulas por vários estados e sempre muita na correria. A gente quer passar aquele mundaréu de conteúdo em pouco tempo. Então, a gente fica sendo assim a louca do aroma, né? Porque você quer jogar aquela enxurrada, literalmente enxurrada de conhecimento em pouco tempo. Então, para ter uma ideia, nós vamos começar um curso agora, né, de iniciação ao suave, e nós vamos estar juntos com os alunos durante mais ou menos 40 dias, no mínimo, que é a previsão. E esse conteúdo nós dávamos, né, eu dei muitas e muitas vezes, em um final de semana, doida, né? Então, sábado e domingo, aquela correria total, porque a gente viaja, então tem que aproveitar o tempo. E assim foi com você também nos primeiros. Lógico que eu voltei outras vezes, né? Mas a gente vai e molha o aluno, encharca o coitado de tanta informação,
Eu estava pensando, comparando assim, o aluno como uma planta, né? Que você rega, joga um monte de coisa. Coitado, mas ele não absorve, porque ele tem um solo mais arenoso, ele gosta mais de calor, não gosta de água, e você encharca aquele aluno de informações, e nem sempre a sementinha consegue ficar, porque ela acaba morrendo de tanta informação. Por outro lado, tem os alunos, né? Que são plantinhas que gostam de bastante água, então, quando a gente joga essa mundaréu de informações, eles adoram. Para mim, você é quase uma planta aquática. Que ótimo isso! Como boa pisciniana, que eu sei que você também é, né? Eu adoro isso mesmo também. Aí eu joguei tanta coisa em cima de você, tanta informação, e você absorveu, né? Absorveu tudo. Era uma esponja. E foi assim, e depois, quando eu voltei novamente, logo em seguida, no próximo mês da enxurrada, você me veio com uma história, né, que você tinha viajado, feito uma viagem de avião, e que no voo, uma pessoa tinha passado mal e não tinha um médico ali entre os passageiros, e você era a única da profissão da saúde, né, da área de saúde, e você então foi, ajudou, e você usou um emergencial, e rapidamente, né, os cuidados ali de todos, os seus cuidados, a pessoa se restabeleceu, e a própria tripulação veio perguntar, o que você fez, né? E você contou que tinha usado um suave. Eu tive que preencher um laudo, o que eu usei e tal, e eu preenchi. Eles vieram, inclusive, depois com um kit de agradecimento, com vinho, com isso, com aquilo, que realmente a resposta foi muito grande. Inclusive, esse caso está na minha apresentação, como um dos casos, falando o que eu fiz naquele momento, né, para socorrer aquela senhora, que deu muito resultado. E nesse momento, né, eu lembrei disso, nesse momento eu falei, bom, a sementinha enraizou. Foi. Aí eu falei, bom, a sementinha enraizou, agora vai crescer, vai deslanchar, vai frutificar, vai, né, produzir aí novos frutos, e é o que vem acontecendo. Eu tenho acompanhado a sua caminhada, muito linda, né, que você tem feito, e por isso eu falei, você vai ser a minha chave de ouro aqui para encerrar essa série de lives, né? Então, muito grata. Nossos amigos já estão aqui, tem mais gente chegando. Olha só, Edna, Maria Célia, muito lindo. Vera, né? E toma, quem mais aqui que eu estou enxergando? Né? Então, enfim, são muitos amigos queridos, todos muito bem-vindos. E aí, minha amiga, eu vou deixar com você, porque eu sei que você vai nos presentear com muita coisa linda, e não vamos perder mais tempo, não, no nosso bate-papo aqui, é só para aquecer mesmo, e as pessoas poderem ir chegando, né? Então, minha linda, por favor. Uma vez te agradeço muito, Sandra, por esse, né, eu sei o quanto a tua caminhada também eu tenho acompanhado muito, ainda mais agora tá muito intenso, né, essa vida online tá intensa para todos nós, e é muito legal a gente poder se dar as mãos também, né, nessa caminhada e poder trazer outros saberes que agregam tão bem ao suave, como é o caso da medicina tradicional chinesa. Então, desde a primeira enxurrada de informação que eu recebi de você, eu já, na mesma semana depois do curso, eu já comecei a juntar as técnicas e foi algo muito especial. Eu conto para as pessoas que foi uma acupuntura antes do suave e outra depois que eu incorporei o sistema junto, que eu nunca mais consegui desincorporar. Foi um casamento muito feliz e eles caminham juntos, e por isso que vai ser o tema, né, de hoje, essa união. Então, vamos lá. Eu quis trazer um pouquinho para vocês alguns conceitos, tá? Da medicina tradicional chinesa, ok? Já que a Sandra já falou, né? Tem aí na minha bagagem, a acupuntura veio bem antes da aromaterapia, e quando eu comecei a juntar, dentro da aromaterapia vieram conceitos, deixa eu até voltar um pouquinho só para explicar isso.
Dentro da aromaterapia, o primeiro contato que eu tive com a aromaterapia, que foi uma coisa extremamente feliz para mim, foi com a aromaterapia vibracional, o que mudou completamente a minha forma de enxergar a aromaterapia. Eu acredito que quem é seu aluno que está aqui, alunas, sabem do que eu estou falando, a gente muda o conceito, mas no meu caso, eu tive esta felicidade de poder ser introduzida na aromaterapia oficialmente, porque antes eu estudava sozinha e tal, mas introduzida oficialmente através da vibracional. Então, quando vieram as outras todas formações até chegar na especialização em aromaterapia, o meu conceito era sempre diferente. Eu sempre questionava muito, achava muito tudo, muito saturado, como a Sandra fala, né? Da visão da aromaterapia tradicional. E esse conceito eu carrego para todos os lados, né? Não quer dizer que a gente só usa a vibracional, a própria Sandra também usa os óleos tradicionais, mas a gente passa a usar muito menos e com muito mais consciência. Então, mas hoje o tema vai ser da vibracional, e aí é dentro desse conceito. Então, antes de eu entrar na vibracional, eu trouxe alguns conceitos da medicina tradicional chinesa, que eu acho super interessantes, porque eles casam totalmente com os conceitos do suave, né? Porque carrega os conceitos yin e yang, os conceitos energéticos. Então, eu vou dar uma base para vocês. Não pretendo me estender, porque isso aqui eu poderia passar dias e dias falando de cada um desses slides, mas eu vou dar uma passão. Então, vamos entender um pouquinho esses fundamentos que regem a medicina mais antiga que existe no mundo, que é a medicina chinesa, já catalogada aí com mais de 5.000 anos de existência, né? E de existência registrada, que o primeiro livro foi o livro do Imperador Amarelo, que foi um imperador que foi tratado pela medicina chinesa, e aí ele resolveu catalogar isso. Então, esse livro é o livro mais antigo que a gente tem registrado e que já data de 5.000 anos, imagina, né? Então, isso já era utilizado mesmo antes. Então, dentro desses conceitos, olha o que a gente tem aqui, que é super interessante isso. Desse lado, tem uma figura que é a representação do homem. O homem é essa representação aqui, esse bonequinho, sofrendo influência do céu. Ele tanto sofre influência do céu, quanto exerce influência no céu. E quando a gente fala de céu, a gente fala de muitas coisas. A gente fala do ar que a gente respira, a gente fala do ar que a gente inspira e expira, né? Então, essa influência que a gente exerce e sofre é essa troca. Só que a gente pode expandir isso para as influências espirituais, as influências climáticas, né? E dentro desse conceito, Eugênio, me volta lá na figurinha, por favor. Dentro desse conceito, a gente poderia imaginar a planta sofrendo exatamente a mesma influência. O que o homem sofre, a planta sofre. Eugênio, você consegue voltar lá para mim, na figurinha? E aí a gente sofre também. Será que foi eu que apertei alguma coisa? Não apertei nada, não. A gente sofre também a influência, vou continuar aqui, depois a gente volta. A influência da Terra. A gente sofre influência e recebe influência, né? Então, isso através do quê? Dos alimentos que a gente se alimenta, das raízes onde as coisas estão plantadas. Então, a gente está existindo em cima da Terra, né? Parou aqui para mim, Sandra. Eu não consigo mais passar os slides, inclusive. Mas eu vou continuar e aí a gente vai resolver. Então, essa questão da influência de céu e terra é algo que tanto o homem sofre quanto a própria natureza, né? Apesar da gente nós somos parte da natureza, não tem como a gente se dissociar disso, apesar do homem moderno querer fazer uma força até para a gente se dissociar disso, é impossível. Nós somos parte da natureza, somos esse microcosmo do macrocosmo, né? Então, isso é algo muito interessante da gente entender essas relações que acontecem, tanto a gente fazendo influência na Terra, quanto recebendo, e do céu, né? E ali na figurinha seguinte, que logo a gente vai poder voltar, eu espero, existem os 5 elementos, que é algo bastante muita gente já ouviu falar nisso, né? Que é um pouco diferente dos elementos que são falados, por exemplo, de outros conceitos, tal.
dentro da medicina... Opa, estamos voltando aqui. Dentro da medicina tradicional chinesa, a gente sabe que existem os 5 elementos como parte da natureza, mas eles estão dentro da gente também. Então, tem toda uma filosofia envolvida nisso, uma filosofia bastante complexa, mas é extremamente necessária para a gente poder entender, inclusive... Opa, voltamos. Entender, inclusive... eu não sei se vocês veem o meu mouse. Você consegue ver, Sandro, o meu mouse aqui? Sim. Eu acho que eu não estou... Consegue? Pronto. Então, esses 5 elementos são elementos da natureza, né? E aí, aqui por fora, a gente vê o ciclo de geração, como se fosse mãe e filho. Então, o fogo como mãe da terra, a terra como mãe geradora do metal, o metal como mãe geradora da água, a água como mãe geradora da madeira. E isso é um ciclo contínuo e permanente. O equilíbrio orgânico, inclusive, se faz aqui. E aqui tem uma série de coisas que a gente poderia falar. Da presença mais para frente, eu vou poder aprofundar um pouquinho mais nisso, mas agora eu só quero que vocês entendam que existem esses elementos são parte da natureza, parte da gente. Quando a gente fala natureza, né, já deu para entender que o homem está totalmente integrado neste processo. E aí, olha como é legal e inteligente. Existe um ciclo de geração que se alimenta, né? Que é alimentado e se alimenta, assim como a gente é alimentado e se alimenta da terra e do céu. Existe um ciclo de controle, porque tudo que pode ser excessivamente alimentado tudo que é excesso é ruim. Então, a própria natureza dá um jeito de se autocontrolar. E olha como é interessante. A água, por exemplo, ela apaga o fogo, o excesso de fogo. O fogo apaga o excesso de metal, o metal apaga o excesso da madeira e a madeira apaga o excesso de terra. Então, esse perfeito equilíbrio, como se fossem segurando os pratos, né? Bons equilibristas, é o que garante a nossa saúde. E aqui dentro a gente vai ver que é o símbolo do tal, que está descrito aí, se eu não me engano, no próximo slide. Eugênio, você pode passar para mim, porque eu não consigo mais passar aqui no meu... Pronto, e aí a gente chega, né, no símbolo do Tao. O Tao, na verdade, é a filosofia por trás de toda a medicina chinesa, tá? O Tao, que representa... O Tao tem várias denominações, representa o universo, representa tudo que a gente conhece, é tido como o Tao, né? A filosofia taoísta. Então, tem várias linhas de medicina tradicional chinesa, mas as linhas mais tradicionais consideram o Tao como... Tudo surgiu do Tao, né? E aí, esse conceito yin e yang perfeito que está aí girando, mantendo essa harmonia do processo, é o que garante nós estarmos vivos e em equilíbrio de preferência, né? Então, esse conceito é um conceito extremamente complexo, mas bastante simples também. Quando a gente entende que as energias yin e yang, elas estão em tudo que a gente conhece. Tudo pode ser classificado como yin ou yang, ou mais predominantemente yin ou yang, tá? Isso depende de um referencial, inclusive. Então, para vocês terem uma noção, tudo isso é muito contemplativo. Nós, como ocidentais, a gente tem até dificuldade de traduzir isso, porque toda a medicina chinesa foi baseada na contemplação da natureza. Olha que lindo isso. Então, o mesmo conceito yin e yang foi uma contemplação do sol se pondo na montanha, que uma parte ficava escura, o yin, interior, e a parte ainda que o sol batia estava clara, o yang, o movimento, o dia. Então, começaram esses conceitos maravilhosos, todos baseados em observação da natureza. Isso é muito lindo, né? E olha como isso casa com a aromaterapia raiz, eu digo, não aromaterapia Nutella, né? Não é aquela raso, assim, né? Aquela realmente profunda. Então, isso é muito maravilhoso, porque esse conceito, ele permeia o nosso dia inteiro. Por exemplo, acabei de falar,
O dia tem uma energia yang, por isso que a gente acorda, a gente se movimenta, a gente se alimenta, a gente faz, a gente produz, trabalha, tudo isso é caracterizado como energia yang. À noite, quando o sol se põe, de preferência, a gente já deveria estar mais recolhido, não deveria estar, por exemplo, fazendo o que a gente está fazendo aqui, né? O mundo moderno e ocidental, ele dá uma desequilibrada nessas energias e a gente precisa fazer outras coisas para compensar. Usar o suave é uma delas, né, Sandra? Então, e aí, esse movimento noturno é um movimento de muito mais introspecção, de relaxamento, é um movimento deveria ser um movimento de desarme do sistema simpático, que é o sistema que nos mantém alerta, né? Para uma ativação do sistema parasimpático, de relaxamento, para favorecer a liberação de melatonina, e aí a gente conseguir dormir. Então, este é o perfeito equilíbrio dessa bolinha que está girando, mas olha como é incrível isso. Nada é absoluto, nada é totalmente yin e totalmente yang. Se vocês forem observar, vou chamar de peixe, mas não são dois peixes, apesar de termos duas, né, signos de peixes aqui dentro dessa sala, querida Sandra e você, mas a gente consegue ver o olhinho do peixe. Então, isso é o quê? É o yin dentro do yang e o yang dentro do yin. Ou seja, nada é permanente, né? E nada é absoluto. Então, aí a gente já começa nos conceitos de equilíbrio e saúde. Tudo que é demais desequilibra, todos os posicionamentos radicais desequilibram. Tudo isso a gente começa a entender como que a gente pode voltar ao equilíbrio, né? Vamos lá, Eugênio, vamos passar, porque senão eu me empolgo aqui. Sandra, se eu me empolgar muito, você me chama, tá? É que é uma delícia te ouvir, né? Que bom. E aí tá bem pequenininho, mas importa o que eu vou falar para vocês, é o conceito dos meridianos, né? Nós temos 12 meridianos principais e outros meridianos secundários. E o conceito que eu vou falar em seguida, que é a energia Chi, que isso representa, é a energia que circula nestes vasos. Os meridianos já são caracterizados como um outro sistema primo do sistema vascular, de tamanha importância que eles têm. Eles não têm uma aparência física como os vasos sanguíneos têm, mas eles têm a mesma função praticamente. Os vasos sanguíneos são estradas por onde o sangue é levado para poder nutrir todos os tecidos, todas as células, todos os órgãos. E o sistema de meridianos é o sistema que leva energia para nutrir o sistema, porque senão nem mesmo o sentir, nem mesmo o sangue iria fluir. Ele é uma coisa densa que não iria fluir. Então eu falo assim, para a pessoa entender, né? O que nos diferencia de um cadáver para um ser vivo é a energia fluindo nos meridianos. Porque quando nós da área da saúde, a gente estuda, a gente abre o cadáver, a gente vê que tem vaso sanguíneo ali, mas está tudo parado, não está em movimento, né? A energia não está em movimento. E quando essa energia está em pleno movimento, Ti funcionando e sendo carreado por esses canais energéticos, nós damos vida ao corpo. Né? Então, é como se fosse a eletricidade que a gente não consegue ver, a gente só consegue ver a luz acesa, só que a gente não consegue ver a eletricidade passando dentro do fio, né? Então, é a energia que passa dentro desses canais energéticos é o que nos mantém vivos. Então, vamos entender, e aí isso é muito complexo, né? Claro, é todo um estudo profundo, mas é mais para vocês entenderem uma base, tá? Pode passar para mim, Eugênio, por favor. E aí a gente entende esse conceito riquíssimo que é o Ti, né? Que pode ser escrito como QI, como tá aí, como CHI ou como TCHI, Ti, né? O que quer dizer? Olha como é muito contemplativo e como a gente tem limitação ocidental de entender a visão do oriental para isso. Para vocês entenderem esse ideograma maravilhoso, lindo, esse desenho, o que ele representa, se a gente fosse traduzir, tá? A parte de baixo representa o arroz
e aqui em cima o vapor de arroz. Olha só, né? Que coisa, como? O que isso tem a ver, né, com energia? A coisa é muito mais profunda do que a gente imagina. Nesse caso, né, a gente está falando, o arroz representa a nutrição. Todas as refeições chinesas têm arroz, desde o café da manhã. É muito estranho quando a gente vai para lá, eles te servem café da manhã. Não, no café da manhã te servem arroz. Mas não é nem só lá, é todas as filosofias orientais. No Japão também é assim. Então, o arroz representa nutrição, é o que dá nutrição a eles, é o que dá vida, né? E o vapor de arroz é o que faz essa vida circular, que é justamente o conceito do Qi, que é o que nos nutre, o que nos faz, ele pode ser traduzido como sopro vital. Só que isso ainda assim é limitado, porque o Qi não está só nos seres vivos, ele está em tudo. Então, na nossa mesa, em tudo, né, tem Qi, tem energia, né? Então, mas de alguma forma, é uma tradução, assim, o que dá essa força cósmica e vital que criou tudo e que permeia todo o universo. Então, esse sopro que nos dá a vida. E é essa energia que a gente estimula na acupuntura, na medicina tradicional chinesa como um todo, porque a acupuntura é uma só das técnicas da medicina tradicional chinesa, que tem um tripé super importante, que é a dietética chinesa, os exercícios respiratórios e o movimento, como o tai chi, o qigong, e a acupuntura. Então, é um tripé. Muita gente só conhece a acupuntura em si. Mas todas as técnicas, inclusive as fórmulas magistrais chinesas, a fitoterapia chinesa, a farmacopeia chinesa, o objetivo todo é fazer o Qi circular e manter esse perfeito equilíbrio entre Yin e Yang. E é dentro dessa circulação de Qi também que a vibracional atua, porque ela traz também esse conceito todo Yin e Yang para fazer a energia circular. Porque a gente entende, como acupunturistas e formados em medicina chinesa, que todos os desequilíbrios é algum bloqueio do fluxo de Qi. E aí existem N bloqueios, né, que a gente tem que atuar. Então, quando essa energia está bloqueada, ela não consegue circular e o órgão entra em desequilíbrio, a doença se instala, o sintoma se instala. Uma dor, por exemplo, é bloqueio de Qi total, e aí ela pode estar, tá bloqueada aqui, aí a gente entra com um pinguinho do emergencial, por exemplo, como aconteceu aqui essa semana, que foi incrível. Meu marido, ai, que dor de cabeça. Eu falei, ai, Thiago, não dá tempo de fazer acupuntura. Queres uma gotinha aí de. Quer uma gotinha? Ah, pô, 5 minutos, Sandra, 5 minutos. Ele falou, meu Deus, passou tudo. É assim? Eu falei, claro que é assim, tu já não devia nem me perguntar mais se é assim tão rápido, porque tu já sabe que é, né? Então, e é algo muito legal, que inclusive eu fiquei surpresa com esse número que a Cristina, né, trouxe, da velocidade. 300 quilômetros por segundo. Incrível isso, a velocidade que isso se movimenta na gente. Então, isso é pleno fluxo de Qi. O Qi desbloqueia na hora, e aí volta a circular nos meridianos. Então, é muito incrível isso, né? Vamos lá, por favor, passe para mim, Eugênio. E olha que interessante, apenas em 2016 que a ciência conseguiu comprovar e fotografar um meridiano, né? Veja, apenas 5.000 anos depois, a ciência chegou, mas tudo bem, chegou, vale muito a pena, a gente tem que caminhar lado a lado com a ciência, é assim mesmo, a ciência está sempre atrasada, mas o que quer dizer isso? Isso é incrível, né? Conseguiram fotografar isso. Esse daqui é um meridiano e dá para a gente visualizar. Eu consigo visualizar a energia fluindo aqui. Não tem nada estagnado, não. Tem esses rachaduras, isso significa que está correndo energia aí. Então, veja, ele é o primo do sistema vascular, olha aí. Por isso que ele foi caracterizado assim também. Os canais de meridianos como o primo do sistema vascular. É muito bonito isso, né? Isso aí foi uma conquista muito grande, assim, para a medicina chinesa, para a modernidade, para comprovar que eles existem mesmo, de fato, e a energia está correndo dentro desses canais. Pode passar para mim, por favor? E aqui eu explico um pouquinho, mas de uma forma muito sucinta. Quem é meu aluno sabe que eu já levei mais de 1 hora só neste slide, mas eu não vou fazer isso aqui, tá? Vai ser muito rápido, senão a Sandra me mata também, né? Ela... Mas eu falei que eu ia passar rápido, então vamos lá.
Então, porque é realmente muito complexo, tá, gente? Eu quero explicar isso de uma forma que eu não tire a importância de estudar muito a fundo esse processo. Então, por isso que eu vou dar só umas pinceladas, porque senão as pessoas acham que, parece que é fácil, passo rápido, né? E não é bem complexo isso aqui, tá? E quando a gente entende isso aqui, ainda mais essas associações com a aromaterapia, esse slide vale ouro, porque aqui se a gente conseguir entender essas associações e as ligações com a aromaterapia, a gente consegue abordar muito bem os desequilíbrios das pessoas. Isso é fantástico. Mas vamos lá. Então, dentro dos 5 elementos, né, existe a associação de órgãos e vísceras, o Zhang Fu, que a gente chama em medicina chinesa, dentro desses 5 elementos. Vamos começar lá pelo fogo, o grande imperador, que representa aí o coração e o intestino delgado. A gente tem várias manifestações externas de cada um desses órgãos. Uma das manifestações externas do coração é a própria língua. Então, olha que bonito, né? Quando a pessoa se beija de língua, são os dois corações se juntando. É muito bonito isso. O coração em si, que é o grande imperador do elemento fogo, ele carrega a nossa consciência do nosso ser. Por isso que tudo tem que passar pelo coração. Se não vir do coração, não vai, não é real, não é verdadeiro, não é, Sandra? Isso a gente sente, inclusive, quando a coisa não é real, porque não está vindo do coração, né? Então, isso é muito bonito e a própria medicina chinesa explica isso. O elemento fogo, ele traz consigo a energia da estação verão, e a emoção, cada um desses elementos carrega uma emoção, e aqui eu acho que vale a pena eu dizer isso para vocês, que nenhuma das emoções é ruim ou boa, tá? As emoções que eu vou colocar, elas são emoções primitivas, elas são naturais de sermos humanos. Não sentirmos medo nem raiva é problema. Então, se elas estão dentro do que tem que ser, assim, equilibrado, elas são, sim, necessárias, né? Então, às vezes eu vejo pessoas explicando isso, não pode sentir medo, não pode sentir... Não, tem que sentir, sim, porque são essas emoções também que fazem com que a gente tenha determinadas reações que são necessárias. Agora, o estímulo crônico a essas emoções é que é o problema, tá? Então, a emoção que o elemento fogo carrega é a alegria, e a alegria em excesso aí vira euforia, o que é patológico. Tá? Então, e cada meridiano também tem 2 horas para se recuperar totalmente. O horário do coração é entre 11 e 1 da tarde, e o horário do intestino delgado entre 1 da tarde e 3 da tarde. Então, por isso que, inclusive, a gente começa a fazer várias associações. Por exemplo, o número de infartos é muito maior nesse horário de meio-dia. É o pico do coração. O coração está bombando. Quando a gente pega no pulso da pessoa, a gente vê, parece que está em excesso, e não, é o horário do coração, né? E assim vai, por aí vai. O coração, e olha, eu vou passar depois a associação com a aromaterapia para não perder esse raciocínio, tá? Então, o coração, mãe da terra, a terra, representada pelo baço, pâncreas, tá ruim de ler aí, mas pelo baço, pâncreas, que para a medicina chinesa é um meridiano só, apesar de serem 2 órgãos, e a víscera, o estômago. A terra, o baço, esse elemento, ele coordena a nossa cognição, nosso intelecto, e a nutrição do corpo. E aí eu deixo uma dica já para vocês. Quando a pessoa não faz da sua refeição um processo meditativo, e ela come na frente do computador, ou vendo televisão, ou resolvendo coisa, ela está consumindo extremamente a energia do baço, porque o baço faz as duas coisas, o intelecto e a nutrição dos tecidos. O baço é o responsável pela produção de qi e de sangue. E quando a gente não tem um momento meditativo pleno durante a refeição, nós desequilibramos esse elemento, que é um elemento que está desequilibrado na humanidade inteira. Por isso que tem tanta gente com ansiedade, transtornos de insônia, depressão já é um conceito mais do elemento metal, mas tudo isso é algo muito importante para a gente se preocupar, sim, porque olha aí, tanto que está aí, a emoção desse elemento é a preocupação, só que a preocupação em excesso, como está sendo, está desequilibrando completamente esse elemento. E aí eu trago mais uma informação que não está aí,
cada elemento tem um sabor, o sabor do elemento terra é o sabor doce, então as pessoas estão se encharcando de carboidrato, se encharcando de doce, desequilibrando ainda mais esse elemento com excesso de ansiedade e projeção futura, e o povo quer ficar bem saudável, né? E ainda na hora da refeição tá fazendo outras coisas. Então, é a receita para dar errado, tá? Fica a dica, por favor. Momento de refeição é momento meditativo. E aí, o elemento metal, ele é um elemento muito importante também para a medicina chinesa, leva aí pulmão e intestino grosso. A emoção do elemento metal é a tristeza. Numa tristeza normal, tá, gente? Tipo, a gente não tá sempre alegre. Se tiver sempre alegre, é problema, vai desequilibrar o elemento fogo, por exemplo. Então, nós temos sim momentos de tristeza que as lágrimas têm que fluir. E é tão bonito isso, porque pela medicina chinesa, a lágrima é um sopro do pulmão. É o pulmão se manifestando externamente. Por isso é tão importante chorar. Quando tem vontade de chorar, tem que botar para fora. Você, como psicóloga, sabe muito bem disso, né, Sandra? O quanto que emoções retidas adoecem as pessoas, né? E aqui eu deixo uma fala da minha mãe querida, que já não está mais nesse plano. Quando ela me via chorar durante o processo desafiante que a gente viveu ano passado, ela falava: chora, minha filha, porque as lágrimas que eu não chorei se transformaram nos nódulos pulmonares que hoje eu tenho. Então, algo assim que eu carrego, nossa, isso me deixa super emocionada mesmo, e é algo muito forte. Então, a gente precisa liberar essas emoções, porque senão a gente adoece. E a manifestação externa do pulmão é a pele, tanto que todos os problemas de pele têm a ver com pulmão, tristeza, aí o povo fica tratando as dermatites sem tratar o emocional, não vai. E por isso também que tantos olhos que atuam nesse elemento têm a ver com a parte respiratória, por exemplo, os olhos de folhas, aqui, eu já vou falar dele. Os olhos de folha são os olhos que harmonizam esse elemento, e os olhos de folha todos têm ação no sistema respiratório, né? É muito legal isso. Então, quando chega alguém para mim com problema de pele, eu já penso, não, tem que equilibrar o elemento metal, vamos dar olhos de folhas e tal. Você não pensa no sintoma, você tem que pensar na causa. Por isso que é muito legal saber disso, inclusive nós, inclusive quem não é acupunturista, saber um pouquinho disso é muito legal, porque nos ajuda a escolher, inclusive, quais óleos que a gente vai indicar, né? E aí, o elemento metal da origem é o elemento água, que é um elemento extremamente importante. Talvez, se eu fosse classificar dois elementos extremamente importantes, né, seria água e fogo, tá? Por quê? O elemento água, ele carrega o rim, e o rim é uma preciosidade, assim, que para a medicina chinesa é o órgão mais importante que tem. Ninguém vive sem rim, né? A gente pode até viver com o coração sendo batido por uma máquina, mas claro que existe a hemodiálise e tal, mas a pessoa precisa ter o rim funcionando para estar vivo. Pode ter morte cerebral, mas sem rim ninguém vive. E o rim, ele carrega as nossas essências. O que são as nossas essências? Existe, daí isso é filosofia chinesa, inclusive, do céu anterior, que é o que a gente recebe no nosso DNA, o nosso Jing ancestral, que a gente chama, e o nosso Jing adquirido. Depois que a gente nasce, a gente passa a alimentar essa essência através da alimentação e da respiração. Por isso é tão importante respirar corretamente, fazer exercícios respiratórios e se alimentar corretamente, porque senão a gente vai esgotar essa energia e morre antes. Morre antes do que tem que morrer, né? Se a gente não tem um estilo de vida legal. E a emoção desse elemento é o medo. E aí aqui eu reforço e falo novamente, o medo ele é positivo sim. É o medo que nos faz ter consciência de ficar em casa hoje, nesse momento, por exemplo, né? De não sair por aí. Se a pessoa está muito corajosona, acha que ela não vai ser infectada de jeito nenhum, ela não usa máscara, ela sai por aí por todo... É o medo que nos faz ficar mais reservado, é o medo que não faz a gente sair à meia-noite a pé né, num país como o Brasil, infelizmente. Em outros países a gente até consegue. Então, isso, tendo a dose certa, é positivo sim, só que não é o que a gente vê, né? O excesso de medo, sendo plantado inclusive pela mídia, né, gera pânico. Aí é o desequilíbrio desse elemento. Aí vem talvez a síndrome de pânico, aí já é desequilíbrio, né? Mas o medo em si, primitivo, ele é bom. E aí a gente chega no elemento madeira, que tem a estação da primavera. O elemento madeira é um elemento extremamente importante também.
regido pelo fígado e a vesícula biliar. E aqui eu acho interessante fazer, apesar da gente ter todos os elementos e cada um a sua emoção, sendo que a emoção do fígado é a raiva no bom sentido também, tipo, alguém te bateu, claro que a gente um dia vai chegar que nem Jesus, né, dá a outra face, fica pleno, né, mas não, a gente tende a, preciso reagir, fazer alguma coisa, né, claro que dependendo de como for essa reação, pode ser patológico também, mas de uma certa forma a raiva nos protege de não sermos abusados e tal, então nesse sentido ela é positiva. Quando ela é em excesso, ela pode virar irritabilidade em excesso, frustração. E aqui o fígado é um órgão, o elemento madeira, de uma forma geral, ele é um elemento que responde muito às nossas emoções, às nossas emoções mal trabalhadas. Quando a gente o primeiro elemento, talvez, que desequilibre com aquelas águas, como você fala, né? Da emoção parada, o fígado entra em frustração e aí a coisa desanda, é um caos, né? E aí, enfim, então eu vou fazer agora rapidamente para terminar esse slide as relações com a aromaterapia. Olha que é mais interessante. Isso daí é pesquisa do Dr. Horácio Medeiros, que é um médico, acupunturista e aromaterapeuta aqui de Natal, inclusive. Eu ainda estou em Natal, me mudando para Brasília, mas ainda estou aqui. Então, e isso já vem de pesquisa dele de um tempo. Ele chegou à conclusão, pesquisando com os próprios pacientes dele, que os óleos provenientes de flores harmonizam o elemento fogo. Os óleos provenientes de raízes harmonizam o elemento terra. Os óleos provenientes de folhas, como eu já falei, harmonizam o elemento metal. Os óleos provenientes de resina harmonizam o elemento água. E os óleos provenientes de madeira harmonizam o elemento madeira. E isso, gente, dá para brincar de uma forma tão linda, né? E aí sobram os cítricos, que são a nossa luz, que eles estão no meião aí, não é à toa, porque eles harmonizam tudo, né? Eles são os grandes harmonizadores. E é isso que a gente vê na prática mesmo, né, Sandra? Essa harmonização que os cítricos causam, né? É como o sol mesmo, né, na nossa vida. Exato, dando essa luz, né? Tanto que eu falo assim para as pessoas: gente, você não sabe o que usar, você não sabe direito o que usar, usa um cítrico. Porque o cítrico ele vai fazer esse balanceamento, assim, de uma forma interessante. Mas é claro que a aromaterapia precisa estudar muito, né, gente? Por isso vocês estão aqui, graças a Deus, com a Sandra como professora também. Vamos lá, Eugênio, por favor, vamos passar para mim. E aí eu chego, como é que eu junto, né, as coisas? Então, olha só que legal, isso aqui é uma responsabilidade muito grande, eu estou falando na frente da Sandra, se eu tiver errado, você me corrige, Sandra. Tentando fazer essa junção, né? Os óleos vibracionais, eles carregam esse conceito yin e yang, ele carrega o conceito cromático, a influência das estações do ano, as fases da lua, a potência numérica, tudo isso, de certa forma, está, coisa que algumas dessas coisas eu não tive tempo de falar, mas tudo isso está dentro do conceito da medicina chinesa. Cada elemento tem uma cor, as fases da lua têm total influência com o movimento do Tao, a potência numérica tem toda a ver também com todo esse movimento. Então, veja como parece um filhote da medicina chinesa, até a vibracional, né? Eu não sei se você tinha já essa percepção antes, mas é incrível como as coisas casam, tá? E os vibracionais, eles atuam no mesmo campo sutil, que aqui eu coloquei a acupuntura, mas vou estender para a medicina chinesa, eles atuam nesse campo energético, né? Eles conseguem influenciar o físico também, mas é através da energia que eles influenciam o físico. Porque pelas medicinas orientais, todas a gente sabe que o físico ele é o último a ser atingido. E ele é uma consequência do desequilíbrio energético. Nunca o problema está no físico só. Não tem como, tá? O físico é a manifestação do problema. Mas o problema não está ali. Ele tem a base energética. Então, dito isso, são duas práticas que se potencializam entre si, porque elas atuam exatamente no mesmo campo, né? E uma coisa muito legal que eu percebo na minha prática é que os vibracionais, eles conseguem manter a carga energética
energética do paciente alta. E quando a pessoa tem a frequência alta, ela não consegue adoecer, por mais que ela queira adoecer, né? Se a frequência dela tá alta, ela não adoece. Então, o que eu via, né? Entre uma sessão e outra de acupuntura, daí de estímulo de acupuntura, que a gente faz o estímulo, faz essa energia circular, coloca todo esse Qi para rodar e aumenta a frequência energética da pessoa. Quando ela vai para casa, as coisas começam a, né? É como se a gente tivesse colocado a bateria para encher 100%, depois você tira o carregador da bateria, a bateria começa a descarregar. E quando ela está usando o suave, entre uma sessão e outra, a bateria não está descarregando. Ela chega assim, vitalzinha para ti depois, na próxima sessão. Então, isso é muito interessante, né? E aí eu falo, meu Deus, os acupunturistas que não estão usando isso estão perdendo, porque a gente consegue ter resultados muito maiores, né? Porque a gente é como se fosse um duplo estímulo que a gente dá. Pode passar, por favor, Eugênio. E aí, olha que legal, né? Não é à toa que eu tirei essa foto com o composto de saúde SOS, porque neste momento é o composto must, claro que temos vários, mas o saúde SOS, eu não tem perigo de eu viajar sem o emergencial e o saúde SOS. Tanto que foi isso que eu resgatei a mulherzinha lá, né? Eu tá sempre na minha bolsa quando eu viajo. A Sandra deve carregar um monte, né? Mas eu imagino que esses também estão sempre contigo. Sim. Né? Porque realmente eles têm uma potência muito rápida de ação. E aí, como é que eu consigo juntar? Olha só. Por eles serem, né? Lembrando aqui que quem caiu aqui de paraquedas, a gente está falando de um tipo de aromaterapia totalmente diferente dos óleos essenciais tradicionais, moléculas densas, oleosas. Isso aqui a gente está falando de um composto hidrofílico que tem afinidade por ser usado via interna, tá, gente? É bem importante que isso fique claro, porque pode ser, né, que tem alguém de paraquedas aqui que não sabe o que a gente está falando. Então, eu consigo pingar esse composto, ou um óleo essencial vibracional, diretamente na agulha. Ou seja, quando essa agulha penetrar no meridiano, ela já vai turbinada, né? Ela não vai só uma agulha. Né? Além do meu estímulo, eu já vou colocar um estímulo vibracional junto. Isso potencializa muito o resultado. Então, a forma de utilização diretamente com a acupuntura pode ser assim, junto com a agulha. Pode ser, como a Sandra sempre fala também, diretamente no ponto de tensão, como eu coloquei aqui, meu marido estava com dor de cabeça, eu pinguei uma gotinha do composto emergencial, espalha na testa, no local da dor, pode esperar que dá resultado, né? A gente não está aqui vendendo milagre, mas às vezes parece milagre mesmo, né, Sandra? E porque realmente a coisa caminha muito rápido. E aí, se a pessoa tiver esse conhecimento dos meridianos, ela pode pingar uma gotinha no ponto de acupuntura e estimular o meridiano com a própria gota, uma gota do composto. E aí ele vai fazer esse movimento do Qi fluir, o que é algo muito interessante, tá? E como eu falei também, né, a prescrição, isso dentro de um tratamento, claro, né? Do que a gente faz na anamnese, identifica o que a pessoa precisa utilizar, e aí, dentro de um tratamento, a gente propõe uma utilização por tempo determinado, sempre, com acompanhamento, as coisas não são jogadas assim, né, gente? É importante que isso seja falado. E aí, a pessoa fica usando durante um tempo o X, que a gente percebeu que é interessante, ou um óleo essencial vibracional, uma sinergia de óleos essenciais vibracionais, ou o próprio composto vibracional que já está pronto, e aí ela fica utilizando para poder manter a frequência energética alta entre uma sessão e outra. E isso é incrível. Só que vai além disso. Muitas vezes eu tive vários resultados apenas com a vibracional, e não é apenas, né? Porque eu estou falando aqui que muitas vezes não precisa nem da acupuntura em si. Só que tendo esse conhecimento do movimento dos 5 elementos e do posicionamento, mais ou menos, dos meridianos, é muito legal, porque daí a gente consegue, inclusive, potencializar a ação da vibracional. Então, né, claro que isso precisaria de um curso, né, para explicar, mas fica uma dica aí, esse conhecimento, ele é muito válido e não é exclusivo para acupunturistas. Pode passar, por favor. E aí vamos entrar nos casos clínicos, unindo, né? Pode passar. O povo está aguentando aí, gente? Vocês estão concordando? Sandra, está dando? Está muito complexo? Sim, nós estamos amando, estão todo mundo adorando aqui, com certeza, está uma delícia. Que bom. Então, vamos lá, eu separei 5 casos para a gente conversar, tá?
Um deles muito frequente hoje em dia, por isso que ele foi o primeiro, tá? É a depressão, né? Algo que aumentou absurdamente, os números praticamente dobraram no Brasil de depressão durante a pandemia, algo muito sério o que está acontecendo. E a gente tem que sempre, a Sandra sempre fala isso também, a gente não é assim qual óleo essencial usa para quê, não é qual é o óleo para depressão, não, é o que causou, qual foi o problema base, o que foi a chave do processo, por que aquilo aconteceu. E aí a gente precisa conversar, captar isso da pessoa, não dá para tratar assim, né? Então, saber o que estava acontecendo exatamente na hora quando a depressão chegou. As pessoas às vezes não conseguem dizer exatamente o que aconteceu pontual, mas ela consegue falar o que estava rolando na vida dela quando a depressão chegou. Isso eu falo porque eu já tive, então a gente tem uma percepção, né, do que está acontecendo, da noite escura da alma, que é a depressão. E aí, olha só como é legal essa interpretação pela medicina chinesa, né? É um grande desequilíbrio do elemento metal. Lembra que eu falei que o elemento metal carrega com ele a energia da tristeza, a emoção tristeza base. Só que quando a tristeza é exacerbada, ela pode virar depressão, ela pode virar uma depressão, né? Então, existe aí, quando a gente olha para a depressão, a gente já pensa em elemento metal, você já pensa naquele pulmão triste, naquelas lágrimas que talvez não estejam sendo choradas, porque elas estão estagnadas no pulmão. Pronto, daí já tem que fazer essas associações. E olha como é interessante, como isso tem uma ligação direta com a medicina ocidental agora, tá? Porque é importante que seja falado. A gente não está competindo nunca com nenhuma prática. Todas as práticas integrativas, elas têm que ser integradas de fato. Então, a gente não exclui a medicina ocidental, a gente não exclui remédio, a gente integra, né, Sandra? Ninguém vai parar nenhum tratamento ocidental de jeito nenhum. Nós integramos. Integrativa. Exatamente, por isso que tem esse nome. E olha que legal essa integração. O elemento metal é composto não só pelo pulmão, mas pelo intestino grosso, e é dentro do intestino que é produzido 90% da serotonina do corpo, que é o hormônio da alegria. Então, se o intestino não funciona bem, é um prato cheio para a pessoa entrar em depressão. E viram como as coisas fazem sentido, né? E aí a gente tem uma característica aí energética também de excesso de yin. Lembra que eu falei que a saúde é tido pelo equilíbrio pleno das duas energias. Quando a gente tem excesso de uma, é problema. Então, esse excesso de yin é o quê? A pessoa está prostrada, ela não consegue sair da cama, ela não consegue movimentar, ela não tem yang para movimentar. E aí, já é algo para a galera da vibracional, os alunos da Santa, vão, opa, eu tenho que pensar em olhos yang, né? Para poder fazer essa energia circular, porque se eu der óleozinho, eu vou piorar este processo. Então, tudo isso, viram como é complexo a aromaterapia, que não é assim, tem segredo para tudo? Não, né? A gente tem que entender esses movimentos todos. E como eu falei, né? Os óleos de folha são óleos que harmonizam o elemento metal, e a gente sabe que a gente tem óleos de folhas muito legais, né? E aí a gente tem um entendimento, inclusive, pela medicina chinesa, a gente tem um entendimento, às vezes, um pouquinho diferente, por exemplo, de outros conceitos energéticos. Então, aqui a gente pensaria o quê? Vamos lá, galera, vamos ver se o povo está acompanhando. Quais óleos que vêm de folhas, que poderiam ser, talvez, que tenham uma energia yang, que poderiam ser indicados aí, né? Tá fácil, é só colar no slide, mas vamos pensar, né? E aí, o que eu vejo, e aqui eu vou falar um pouco da minha experiência, tá, Sandra? O composto de depressão zero, ele não é à toa que ele foi feito, né, por você, porque ele é simplesmente fantástico, e aqui eu quero deixar um depoimento real de uma história que nem eu acreditei, quase. Se não fosse eu a falar, eu falei, não, isso não é possível. Eu acho que eu até cheguei a te comentar, ou não, senão eu vou falar agora. Uma pessoa me procurou, ela tem 20 anos, ela sofre com depressão, ela se auto-intitula depressiva há 20 anos, a gente sabe que esses diagnósticos não são assim por tanto tempo, mas ela entendia que ela tinha depressão há 20 anos. E ela estava em Floripa, tá? Eu fiz uma sessão de acupuntura com ela, prescrevi o suave, depressão zero entrou na hora, né? Foi o primeiro que eu pensei.
E eu prescrevi alguns outros óleos em combinação, e várias, na minha prescrição tem assim, ó, abraço em árvore, tomar banho de mar, eu escrevo isso e carimbo. A prescrição é assim, do suave e tal. E foi uma sessão de acupuntura, todas essas orientações de exercício, blá, 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 abraço em árvore, não sei o que, usa o suave e tal, e vim embora. 20 dias depois, essa pessoa me escreve e falou, Cláudia, eu nunca me senti tão bem na minha vida, tomando remédio há 20 anos, antidepressivo. Falei, é mesmo? Me fala, você fez tudo que eu te recomendei? Porque eu pensei, bom, se ela fizer tudo, ela vai ficar 0 bala. Não, Cláudia, eu não fiz nada, eu só tomei aquelas gotinhas fácil de tomar. Foi a única coisa que eu fiz. Que ótimo. Então, ali eu pude ver, assim, meu Deus, porque todo tempo eu trabalho junto com a medicina chinesa, com a acupuntura, nanana, então muitas vezes eu não conseguia ver só o efeito do suave, né? E nesse caso foi assim, não, a acupuntura uma vez não faz esse milagre todo, não. Então, realmente, o que ela fez foi a única coisa que ela fez, que é por isso que é fantástico o sistema, porque ele é fácil de fato, né? A pessoa coloca as gotinhas e ela toma e acabou. Então, não tem grandes esforços. E isso foi fantástico. E ela me descreveu que nunca se sentiu tão bem na vida, ou seja, 20 anos, né? Só com composto de depressão zero. Mas aí tem outros óleos que a gente pode associar aí, se tiver necessidade, aí parte de uma boa anamnese. Muitas vezes depressão tem ansiedade associada ou estresse associado, a gente precisa fazer uma anamnese boa para saber. Lembrando que os compostos não podem ser utilizados juntos, né, em períodos diferentes do dia. E outros óleos que poderiam ser pensados. Aí estão algumas sugestões para vocês pensarem. A gente sempre tem que pensar em individualizar. Isso aqui não é uma receita, tá, gente? Por favor. Mais óleos do grupo amarelo, que trazem a energia yang a movimentar, trabalham o mental, né? Eles têm bastante característica do grupo amarelo, trabalhar o mental. E aí a gente tem vários cítricos dentro dele, tem a menta, maravilhosa, né? Então, se a gente trabalhar com a menta, com a hortelã-pimenta nesse caso, né? A gente consegue harmonizar o elemento metal também e já gera essa energia yang interessante, tá? Não sei se eu tô falando certo, é hortelã-pimenta mesmo? Essa menta do grupo amarelo? Tô falando certo, né? Então, olha que interessante isso, né? Apesar do própria menta piperita, eu vou até dar uma colocação aqui, que pela medicina chinesa, a gente entende a hortelã-pimenta como um óleo de energia dupla, tá? Pela energia que ele faz. Então, por exemplo, quando a gente pensa numa dor, a gente quer resfriar o local, a menta é um óleo frio nesse sentido. Então, ela faz inicialmente uma ação yin, e depois ela faz uma ação yang. A hortelã-pimenta é um óleo bem curioso, assim, ele é um óleo, por isso que ele é uma farmacopeia, né, dentro de uma planta, é um óleo bem legal. Mas aqui a gente pensa na ação de movimento do grupo amarelo. E essa pessoa que está excessivamente mental, isso vale para depressão, para síndrome do pânico, para ansiedade, transtornos de ansiedade, ela precisa de chão, ela precisa de base, ela está muito mental demais. E aí entram os óleos do grupo marrom, que também são yang, e aqui eu faço um destaque ao vetiver, amo, né? Eu sei que a Sandra também ama, e a gente fazer uma combinação de um cítrico com vetiver, por exemplo, né? Uma bergamota, um grapefruit com vetiver, gente, é tudo de bom, né? Então, fica aí uma dica de um raciocínio para essas questões psíquicas. A pessoa precisa de chão, ela precisa de grupo marrom. Em algum canto tem que ter, né? Algum óleo do grupo marrom. Vamos lá. Ai, meu Deus, estou me estendendo aqui, mas acho que tá bom, né, gente? É uma delícia, uma delícia. Bom, vamos para o próximo caso. E aí, né, dor, uma fisioterapeuta, meu Deus, o que a gente mais trata é dor, né? Tanto que quando eu falo sou fisioterapeuta, a pessoa já arranja alguma dor para ela me falar, eu tenho uma dor na coluna, né? A gente tem isso. Mas, e aqui eu trouxe dor, e aí não é só um caso, tem muitos, muitos casos, do composto emergencial, como eu já falei. Mas antes de chegar nisso, eu quero explicar um pouquinho mais. Gente, dor é algo tão complexo de entender, porque dor tem dores e dores. Dores da alma, dores do físico, mas toda dor tem um fundo emocional. Toda a dor, tá?
seja ela uma dorzinha besta, seja ela uma fibromialgia, que é o auge da dor da alma manifestada no físico. Quando a pessoa fala para você que ela tem fibromialgia, pode escrever que é uma pessoa sofrida. E é aquele sofrimento crônico, enraizado, que às vezes vem lá do nascimento, né? Então, a gente precisa buscar a causa da dor. Não tem como tratar a dor sem você buscar a causa real, emocional, inclusive, por trás de toda aquela inflamação. Sempre tem uma inflamação de base, mas a inflamação ela não é só física, é a inflamação das emoções. Né? Um fígado inflamado vai doer, tanto que o fígado tem ação direta sobre o sistema muscular. Quando toda dor tem alguma raiva e frustração contida junto, então precisa entender, abrir esse olhar, gente, porque senão a gente fica só na superfície do iceberg, na pontinha, e não enxerga tudo que tem por trás. E por isso tanta dor recorrente. As emoções não foram tratadas, apenas o fogo aparado inicial, né, tapando o sol com a peneira, sabe? Então, a gente precisa entender também, né, o histórico dessa dor. É uma dor yang? É uma dor aguda, recente, quente? Ou é uma dor crônica que está lá há mais de 3 meses? É uma dor fria, yin? Tudo isso vai mudar. A escolha dos óleos que a gente vai utilizar, inclusive, né? E aí, aqui eu deixo um pouquinho disso, né? Que a dor, ela comete principalmente 3 elementos, porque o elemento água é um elemento que rege as nossas articulações, o elemento madeira, ele rege os músculos, e o elemento terra rege o tecido conjuntivo. Então, a gente precisa entender uma dor articular, ela envolve tudo, ela tem osso dentro, ela tem músculo e ela tem tecido conjuntivo. Então, todos esses elementos estão envolvem. Aí, quando a gente pensa nisso, a gente já pensa, excesso de preocupação, excesso de frustração, excesso de medo, entende como... E aí, por isso que é legal entender um pouquinho mais dessas bases, porque a gente consegue fazer várias associações. E quando a gente realmente vai no fundo da dor, aquela dor de 20 anos, ela desaparece. Aí a pessoa pensa, meu Deus, mas como? Era fibromialgia, o médico disse que não tinha cura. Ah, querida, mas tem. Não existe nada que não tenha cura. Não, para a medicina chinesa não existe, quando a gente entende o cerne da questão, né? Que muitas vezes a medicina ocidental é muito limitada. E aí, eu chamo a atenção aqui do composto emergencial, incrível, eu nem sei se ele foi, porque emergencial ele serve para tanta coisa, né, Sandra? Eu até queria passar a palavra um pouquinho para ti, para tu falar um pouquinho desse composto, porque ele, assim, meu Deus do céu, ele é tudo na vida da pessoa. Fala um pouquinho sobre ele. É verdade. Bom, eu sou suspeita, né, para falar sobre um filhote, né? Mas o emergencial realmente ele é, vamos dizer assim, o carro-chefe, né? É aquele que não pode faltar na bolsa, realmente não tem como viver sem o emergencial quando se conhece, porque ele é completo e perfeito. Ele tem, como você disse, né? Explicou tão lindamente toda essa questão dos meridianos, da fluidez, da energia vital que percorre os meridianos, e aí chega nos chakras, não é? E aí volta para os órgãos, enfim, é todo um complexo muito grande, esses canais energéticos. E quando nós estamos diante de uma situação, um trauma, um choque, alguma coisa que desalinha esse campo, nós precisamos imediatamente ter algo que nos resgate. Ele é como, sabe, ele é o rescue mesmo, né? É um resgate pleno, porque ele tem a menta que você falou agora, né? Tá? Que vai absorver toda a energia dos chakras superiores, trazendo, né, o centramento. Ele tem gerânio, que trabalha toda a parte cardíaca do coração, né, o elemento fogo, né, para resgatar o direcionamento da vida, pegar com garra de novo o que está acontecendo, e o nosso amado, querido, insubstituível vetiver. Olha aí. Né? Que agarra nossas raízes, né? Fortalecendo o nosso chão, devolvendo segurança, devolvendo a tranquilidade, para tentar entender o que está acontecendo, resolver com calma. Não é mágica, eu sempre falo, não é mágica, não é vacina e nem medicamento, mas é uma energia vital para os nossos campos sutis, né? Que atua diretamente
sabe, fluindo tudo que bloqueou por causa do susto, do choque, do trauma, né? E uma dor tem algo bloqueado. Então, quando você usou no seu marido aí as gotinhas aqui na cabeça, na testa, né? Essa dor de cabeça, aquilo, sabe, deu um refresco, né? Deu energizou completamente os bloqueios, os nozinhos que estavam parados, ocasionando a dor. Então, ele é fantástico, ele é um composto realmente muito especial. Assim como todos os outros, né? Claro, Mas claro, esse daqui é o nosso querido. E por isso que ele é tão forte, porque ele atua em todos os chakras, né? Imediatamente. Cabeça, no corpo e a base. Então, ele faz um alinhamento imediato. Nós fizemos alguns testes já em máquinas de biorressonância com emergencial, e é imediato. E ele persiste o efeito dele, né, por vários minutos, meia hora, 40 minutos, 1 hora e meia, ele permanece. Então, é algo que realmente nos ajuda. E é isso o papel do suave, nos ajudar para dar energia, para a gente continuar aí a nossa caminhada. Que lindo, que lindo. É muito incrível mesmo. As experiências com Deus são fantásticas, tá, gente? Se puder voltar ao slide, inclusive, com esse composto, assim, muitas vezes eu nem precisei utilizar outras coisas, sabe? De tão rápido, de fato, né? Quando, por exemplo, eu não tenho tempo, meu caso do marido, coitado, não, coitado nada, né? Porque eu botei o emergencial e melhorou, então ele é um sortudo, isso sim. Mas, assim, eu não associei outras coisas, então, e este composto, eu até coloquei, acho que foi o composto da história da senhora lá, que eu vou contar um pouquinho melhor. Então, a gente pode colocar ele diretamente no ponto de dor, tá? No local de tensão mesmo, e espalhar, às vezes, 1, 2 gotas, não precisa muita coisa, sempre menos é mais. Tem esse conceito do suave, ele tem que ser incorporado em todas as nossas ações, gente. O pouco é muito, por isso que ele viaja tão rápido, porque ele é sutil, né? Então, junto com a acupuntura e usado via interna, se existir necessidade também, mas muitas vezes nem tem, porque a dor realmente ela é muito rápida, a coisa realmente se resolve ali. Claro que se é uma coisa crônica, a gente precisa tratar de outras formas, né, gente? Não vai ficar achando que é a salvação do planeta. É importante que isso seja falado, mas ele de fato é muito, muito útil. E aí temos outras opções variadas que eu até coloquei aqui, né? A própria menta, que já está dentro do composto emergencial, que a Sandra falou, né? Indicado para dores agudas nesse caso. E aí, nesse caso, a gente entende a menta aqui para a dor como tendo uma ação em primeiro, tá? Apesar dela ser do grupo amarelo, e o grupo amarelo ele tem uma ação energética yang, mas a menta é aquela peculiaridade que eu falei para vocês. Ele primeiro entra resfriando a dor aguda, para depois fazer o movimento yang no sentido de gerar energia. Não quer dizer que a menta vai aquecer nesse sentido, porque o yin e o yang, eles têm essa conotação, um é frio, outro é quente. Então, o movimento da menta, para ser caracterizado yang, é mais no sentido de ele gera movimento, não é que ele aquece, né? Ela vai resfriar uma dor aguda, nesse caso, sim. A copaíba, incrível também, um óleo de energia yang, né, do grupo laranja, incrível para dor, principalmente dor crônica, aí eu deixo a copaíba como uma grande contribuição também, além de gengibre, canela, a gente sabe que, claro, a gente está falando aqui de todos os óleos vibracionais, tá, gente? Porque, por exemplo, a própria canela é um óleo extremamente forte, se ela for um óleo não vibracional, né, um óleo tradicional, que não é assim para utilizar, pelo amor de Deus, vai queimar, né, a pele. O olíbano, eu sou apaixonada por olíbano, eu sei que você também, né? O grande pai da aromaterapia, excelente para as dores da alma, porque tem dor que você tem certeza que é da alma. A depressão dói, a depressão é uma dor da alma, a fibromialgia é uma dor da alma, né? Aí a gente precisa trabalhar mais profundo, não dá para ficar só nesse pensamento mais físico, a gente precisa aprofundar. Então, o olíbano do grupo Lilás, trazendo essa energia de transmutação incrível. A rosa, o nosso óleo de maior frequência vibracional que existe na aromaterapia, incrível, mais de 300 Hz a rosa vibra. O vibracional, eu acho que talvez tenha até uma frequência maior, né? Porque eu sei desses números pela aromaterapia tradicional. Você sabe, você tem essa informação, Sandra?
Olha, por algumas pesquisas que nós já fizemos, eles chegam a ser considerados 10 vezes mais. Todos os Olha óleos aí, vibracionais chegam a 10 vezes mais do que o tradicional. incrível. Então, explode 3.000 Hz aí na rosa, Não maravilhosa. tem, não consegue, às vezes, nem registrar. Tamanho é a frequência. Olha que legal, não tinha esse dado. A rosa, um óleo do amor próprio, né? Uma pessoa que chega só pertinho do frasco da rosa, ela já se sente bem, né? Ela não precisa nem, assim, nem colocar, mas é só olhar para a rosa, a gente já está amando o mundo, né? Então, tamanha frequência que ela tem. É um óleo coringa, super. E aí, o legal daqui, que eu acho que vale muito a pena para quem não conhece, o óleo essencial tradicional de rosa é um óleo caro e ele tem que ser, porque são 3 toneladas de rosa para fazer 1 litro de óleo essencial. É muita planta, né? Já o óleo vibracional, que usa uma fração, né, dentro do conceito, na verdade é uma solução, né, a rosa, usa já o conceito da nanoaromaterapia, né, a solução de rosa, usa uma parte do óleo mãe, né, da matéria-prima. Então, é muito mais sustentável, muito mais acessível e muito mais. A frequência energética é muito maior. Então, gente, é algo assim fantástico, né? Que a gente realmente precisa conhecer esse sistema. Vamos lá, a Sandra não me pediu para fazer propaganda, mas eu faço. Não estava combinado isso, hein? Não, é porque eu sou muito apaixonada mesmo e dá para ver, né? Porque assim a paixão transborda aqui pelo vibracional. E Bom, aí eu fico feliz. falo, hã? Fico feliz Mas é muito da verdadeiro, sua você sabe, né? paixão. Já te falei isso várias vezes. Mas é legal registrar publicamente essa paixão, né? Vamos lá, e aí a gente entra num caso de insônia e ansiedade, que é um caso bem parecido, às vezes, com aqueles desequilíbrios psíquicos que eu falei um pouco da depressão, apesar de ser elemento diferente, mas a nosso nível de pensamento vai ser também grupo amarelo, trabalhar com mental, né? Ah, temos aí um excesso de atividade mental, a ansiedade pode ser interpretada também como uma excessiva projeção futura. A pessoa nunca está no agora, ela não está no agora, ela está sempre no futuro, projetando o futuro, né? A depressão pode ser também tida com um excesso de passado, a pessoa está ruminando o passado. A ansiedade ela já está lá na frente, ela quer tudo para ontem, então ela já está, ela não vive o agora. Só isso a gente já sabe que falta chão também para essa criatura excessivamente mental, né? Então a gente já começa a raciocinar, é bem fácil esses raciocínios, né? Quando a gente vai entendendo como é que o sistema suave funciona, inclusive. A insônia tem inúmeras causas, né? Inúmeras. Eu vou apontar uma delas que tem a ver com ansiedade também, e por isso que o composto que eu trouxe tem a ver com as duas, por isso que eu resolvi falar sobre as duas coisas juntas. Uma das causas da insônia, quando a dificuldade for para iniciar o sono, é excesso de atividade mental. A pessoa não desliga a mente. E aí, se ela não desliga a mente, ela não consegue liberar a melatonina, ela não entra no sistema parasimpático de relaxamento. Porque a mente está trabalhando, né? Então, ela não dorme, né? Essa é uma das causas. Insônia é bem complexo, tá? Ela não é fácil assim, mas isso pode ser uma das causas. E aí, o que a gente tem aí, bem caracterizado? Um desequilíbrio de elemento terra, que é o elemento da cognição. Ele está funcionando a 1.000 por hora, né? Falta o que? Aterramento. Pessoas excessivamente mentais são pessoas que podem ter dificuldade de concretização dos projetos. Por isso que viva o vetiver, né? Esse óleo da, ei, querida, vem pra terra, vai! Para de devanear aí no mental, né? Então, olha, a gente vive muito isso, né? Todos nós, a gente tem, realmente, nosso mental está muito privilegiado. O mental de vocês agora deve estar fervendo com toda essa informação. Então, a gente realmente precisa dosar, né? Não dá para ser assistindo live o dia inteiro, não, pessoal. Porque senão esse nosso mental fica totalmente desequilibrado, né? A gente tem que dosar em momentos que tem que desligar, porque senão a gente desequilibra de fato. E é o elemento que no planeta está mais desequilibrado de todos, é o elemento terra, isso é fato. E aí tem uma ação muito interessante, Sandra, eu percebo isso, e aí eu quero também te ouvir depois.
o quanto que o composto de ansiedade zero é bom para a insônia. É algo incrível, incrível. É o composto que eu passo para quem me fala que não dorme, e as pessoas começam a dormir. Claro, quando eu identifico que a insônia causa é excesso de atividade mental também, que precisa dar uma equilibrada, né? Então, e aí tem outras, né? A ansiedade pode causar inúmeras outras coisas, mas eu não sei se vocês têm também isso é catalogado para ti, assim, o quanto que é bom para a insônia também, porque eu tenho muito essa experiência. Sim, com certeza. Porque ele faz exatamente isso que você falou agora. Ele equilibra o aspecto do aqui e agora. Porque o ansioso, ele fica pensando no e-mail que ele vai responder amanhã, na reunião que ele vai fazer amanhã, o que ele vai acontecer, enfim, ele está sempre lá na frente. E aí, o aqui e agora, que é o dormir, que é o relaxar, né? Que é o que dá chance ao corpo para resgatar todas as suas substâncias necessárias para a sobrevivência, ele não deixa. Então, ele fica, de repente, com o celular ligado, televisão, ou tem sempre alguma coisa também que pode atrapalhar, e mesmo que ele apague todas as luzes e tenta colocar uma musiquinha para relaxar, não consegue, porque a mente dupla, né, ele trabalha com a segunda mente, né, que vai viajar, e que vai para frente. Então, e a ansiedade faz exatamente isso, fala assim, opa, pera lá, uma coisa de cada vez, tá? Vamos colocar nas gavetinhas, né? Vamos organizar a casa, tá? Vamos fazer agora, vamos dormir, né? Agora, enfim, é toda uma questão, lógico que não tem essa verbalização interna, mas ele alinha a energia a ponto da pessoa conseguir se controlar. Então, isso tem um resultado muito rápido, e aí as pessoas, nossa, eu dormi tanto, era para acordar às 7, acordei às 10, perdi hora, eu falei, que bom, que bom, que bom. Eu estava precisando, né? Estava precisando. É um composto que eu geralmente recomendo que a pessoa tome à noite. Sim. Porque realmente ele dá uma relaxada. Claro que pessoas extremamente ansiosas, às vezes eu peço para tomar de manhã e de noite, no início, tipo, uma semana, vamos fazer um tratamento de choque, né? Mas normalmente é um composto que eu passo para a noite para justamente já ajudar a dar essa relaxada e a pessoa dormir legal. Que bom, exato. Que bom. Então, para ver como tem essas associações, é muito legal isso, né? E aí, como a gente falou, né? Como eu coloquei aqui, às vezes é preciso sim entrar com auxílio psiquiátrico e usar 2 vezes ao dia num tratamento de choque, né? Não, a gente não vai ficar usando nada, a gente vai ficar usando por muito tempo. A própria Sandra fala isso, né? Porque eles são tão potentes que não precisa, né? Por isso que a gente precisa acompanhar isso. E essas pessoas realmente precisam de acompanhamento, né? E aí depois a gente passa a ter todos esses, porque a gente não se desgruda mais, e usar nos dias que precisa, né, Sandra? Porque tem dias que a gente realmente está um pouco mais ansiosa, tem mais coisa para fazer, aí eu vou pingar na água naquele dia e tal. Mas aqui a gente está falando de um tratamento, aí precisa de um pouco mais de tempo mesmo. E aí existem essas outras opções. Vejam como elas se repetem. Vocês estão percebendo, eu acho, né? O quanto a gente precisa de chão e de controle mental, gente. É o mal da humanidade hoje. A gente está sem chão e o mental está enlouquecido, né? Então, a gente precisa dos olhos do grupo amarelo incríveis, que aí entra bergamota, estragão, né? Eucalipto citriodora, laranja doce, a menta, o limão, enfim, os óleos cítricos estão aí nesse meio. Entram os óleos do grupo marrom, que trazem justamente para o aqui e agora, vamos aterrissar. A gente fala muito do vetiver, porque realmente eu e a Sandra temos um amor pelo vetiver, né? Eu acho que muita gente tem esse amor pelo vetiver, porque ele realmente é incrível. Mas sabemos que existem outros óleos, né? A mirra, cedro, o próprio patchouli, tem outros óleos do grupo marrom, e aí precisa identificar caso a caso, né? Qual é o óleo que aquele caso está precisando, né? E aí essa sinergia aí que a gente falou antes, né? Do vetiver com a bergamota, incrível esse casamento de 2 óleos vibracionais lindos que podem fazer um trabalho muito legal de reduzir o excesso de mental e trazer para o agora, né? Aterrar. Exato.
Pois vamos lá, tá todo mundo já ligado. E aí, chegamos no caso que a Sandra falou no começo, né? Eu já tô terminando, tá, minha gente? Vocês fica com a gente mais um pouquinho, tô terminando. Esse caso foi um caso muito legal, tanto que eu fui correndo para contar para a Sandra. Isso já aconteceu faz anos, tá? A gente estava numa viagem internacional, uma senhora de 75 anos viajando sozinha, hipertensa, ela tinha todos os problemas possíveis que eu fui saber só depois que essa senhora acordou. E aí era noite, já estava todo mundo dormindo, e o capitão chamando, por favor, o médico, meu Deus, o médico não vai, o médico não vai. Peguei a minha sacolinha, abri a minha bolsa, peguei, vou levar. Tava lá, né, o emergencial, é o que eu tenho, emergencial e agulha, eu tinha. Não, mentira, não pode entrar, né, com agulha dentro do avião, não pode. Então, eu só tinha o emergencial, de fato. E aí eu cheguei, a mulher estava estarrada no corredor do avião, assim, eu falei, meu Deus, parecia que ela estava morta. Aí eu peguei no pulso e vi que tinha pulso ainda. Aí eu falei, meu Deus, será que tem que fazer uma massagem cardíaca? Não precisava naquele momento. O que eu fiz, gente? E aqui eu deixo esse presente deste ponto, que todo mundo tem que conhecer este ponto. Esse ponto, que é um ponto que fica entre o nariz e o lábio superior, que é do meridiano vaso-governador, ele chama VG20, tem esse nome bem bonito em chinês, que eu nem vou me arriscar, porque eu não sei falar. Ele é um ponto de ressuscitação, tá? E eu já usei esse ponto, vocês não podem nem imaginar, até em coma alcoólico, em festa do povo desmaiado, já usei. Já usei para gente que a pessoa desmaia na minha frente, aí esse ponto está sendo apertado. Então, e aí com força, não dá para economizar força aí, a gente precisa aumentar a nutrição cerebral. Então, foi este ponto e o composto emergencial na testa e no ponto. Eu pinguei nos dois lugares. E fiquei lá. Essa mulher foi voltando. Ela estava praticamente em choque, assim. E ela foi voltando. Quando ela retornou, que foi algo muito rápido, questão de minutos, aí que o médico chegou. Já tinha acabado todo o processo, né? E aí ele, não, essa mulher voltou, não sei o que. E aí eu dei, né, na água para ela tomar. Não, peraí que não terminou ainda, senhora. Vamos lá, vou botar isso aqui e tal, explicando em inglês. É assim, toma na água e tal. A mulher tava assim, depois de meia hora, que daí eu fiquei acompanhando, daí rolou todo o relato e tal. A mulher tava nova. Aí as pessoas me olharam e falaram, o que tu fez, hein? Deu remédio, deu adrenalina, deu isso, deu aquilo. Não, eu não sou médica, eu não. Elas queriam, a aeromoça queria que eu passasse soro. Eu falei, não, eu não sou médica, eu não posso fazer isso, mas ela tá bem, você tá vendo que ela tá bem, né? Não, não precisa de outras coisas. Mas, enfim, aí depois chegou o médico, inclusive até passou um soro. E aí eles ficaram tão impressionados, e eu também fiquei tão impressionada, que eu falei, gente, eu preciso passar essa informação para vocês, porque isso aqui é primeiros socorros. Daí eu fui lá, chamei a tripulação, aprendam esse ponto aqui. Esse composto eu não vou ter como deixar para vocês, mas esse ponto vocês aprendam e tal, enfim. Foi bem legal, assim, porque eles ficaram, oh, meu Deus, porque eles precisam dessas coisas, porque às vezes não tem ninguém para atender, né? São só eles, né? Então, e aí depois eles vieram enfim, me presentearam lá com vinho, para agradecer e tal. Aí depois é que eu fui saber a história clínica da mulher, ela nem poderia estar viajando sozinha, ela era uma bomba relógio, de fato, assim, ela poderia ter parado ali, né? Então, foi algo muito interessante, que eu deixo aí essa dica para vocês deste ponto, tá? E do composto emergencial, que, como a Sandra falou, né, ele regula tudo, ele é aquela situação era uma situação totalmente de emergência, né? Então a gente nem pensa em qual composto vai usar, você já tem na mente, né? Então foi um presente. Quero te agradecer, Sandra, porque esse composto, todo o sistema é um presente, né? Mas esse realmente ele é algo assim, meu Deus do céu, o poder desse composto é algo, viu? Todo mundo tem que ter um vidrinho de emergencial em casa. Tem que ter, não pode faltar na bolsa, de jeito nenhum, de jeito nenhum. Batom, um batom e um composto, hein? Pode até faltar, mas o emergencial não. Verdade, o batom a gente pode até esquecer, mas o emergencial não pode. Exato. E vamos passar para a gente chegar no último caso, eu acho, Ícaro.
Talvez nem seja o último, eu acho que eu me empolguei. Bom, vou rapidinho agora, para deixar essas duas dicas, porque são compostos que me acompanham há muito tempo, que fazem muita diferença para mim, que é o composto de saúde SOS e o saúde plena, eles são incríveis, né? Hã? Maravilhosos. Incrível, assim, incrível mesmo. Gente, eu não sei qual foi a última vez que eu precisei tomar um remédio na minha vida, assim, porque nos primeiros sintomas, se a gente consegue ter acesso ao saúde SOS, nos primeiros sintomas de um resfriado, e agora tá valendo para esse momento que a gente está vivendo, sentiu a garganta arranhar, o primeiro sintomazinho, se você fizer uso disso, eu tenho experiência várias vezes, assim, comigo, que se eu deixasse, eu acho a coisa iria piorar para talvez eu ter que entrar no antibiótico. Não estamos querendo dizer aqui que isso substitui, não é milagre, tá, gente? Pelo amor de Deus, eu estou compartilhando a minha experiência de vida e profissional, tá? Que foi isso que eu combinei com a Sandra que eu ia fazer, né? Acho que eu estou fazendo o que eu combinei, né, Sandra? Sim, tá. Então, o composto saúde SOS, ele realmente é algo muito, muito legal, assim, de a gente ter em casa, dentro da nossa farmácia natural mesmo, sabe? E é aquele dia, às vezes, a gente tem que tomar 2 vezes ao dia, se precisa, mas no outro dia você já tá bem, assim, é algo realmente muito rápido, e a gente sabe agora que viaja muito rápido, esse desbloqueio de ti acontece muito rápido, e realmente as respostas são bem imediatas. E aqui eu só quero fazer um adendo, porque eu falo que eu nunca faço live de receitinha, mas eu estou dando várias receitas aqui, né, povo? Aproveitem, mas é só porque é o suave. Porque se fosse aromaterapia tradicional, não dava, não. Porque a gente sabe que tem várias contraindicações. E como o suave não tem, eu estou, né, tendo a segurança de passar isso para vocês aqui também, tá bom? E o composto de saúde plena, a gente sabe que ele é um composto que reforça a imunidade. Então, ele é um composto legal de a gente ter e tomar de vez em quando, uma vez por semana, né? Uma vez a cada 15 dias, para dar esse reforço de imunidade. Eu vejo que eles têm uma ação bem distinta um do outro, né, Sandra? Pelo menos, aí depois eu passo para você, mas assim, eu vejo que o saúde plena, assim, as coisas estão bem e eu quero que elas continuem bem, né? Que a imunidade continue sendo olhada. E o SOS é assim, as coisas já não estão mais tão bem, elas precisam voltar a ficar bem. Então, é assim que eu entendo e é assim que eu explico, inclusive, para os pacientes terem em casa, e é desse jeito que é para utilizar. Não sei se está certo esse meu raciocínio. Sim, é isso mesmo. O saúde plena é para uma manutenção, né? A manutenção do bem-estar. E o saúde SOS é para sair correndo atrás do prejuízo, como você mesmo disse agora. E a minha sugestão, eu acho que é nesse momento que estamos passando agora, se você me permite, né? E vocês aqui, a sala cheia, deliciosamente lotada de amigos, vou compartilhar. Vale a pena fazer uma garrafa diariamente, intercalando, né? Um dia saúde SOS, outro dia saúde plena, uma garrafa por dia, só, né? E vai tomando ali durante o dia essa garrafada, né, vibracional. Logicamente que não, se quiser alternar com outro, né? Por exemplo, hoje eu falei que eu estou aqui tomando o Jovialidade, porque o dia foi super corrido, cheio de coisa, e a gente tem que resgatar a energia lá quando a gente era jovem, né? Quando tinha 20 anos, né? A gente enfrentava, tinha um pique danado. Então, quando o pique tem que ser mantido, a gente já está cansadona, então eu já vim aqui no meu, hoje foi de jovialidade, mas amanhã já vai ser um saúde SOS, e depois um saúde plena, porque assim a gente consegue enfrentar, né, todas as nossas provações aí do dia a dia, porque agora nós estamos entrando no inverno, pelo menos aqui no sul, né? Tá aí, Natal tá quentinho ainda, acredito. Não tanto, mas aqui também tem, o inverno aqui é bem chuvoso, com muito vento, e a gente sabe que todos os sintomas também respiratórios, eles vêm, não é só o frio em si, o vento, a chuva, vento, né? Então, isso tudo dá um choque na saúde. E com isso, né, o suave reforçando o nosso dia a dia e vamos enfrentando aí. Então, obrigada por trazê-los aqui, Saúde Plena e Saúde SS, que agora os dois aqui são os nossos grandes amigos. Exato, com certeza. Não, é incrível mesmo a ação, por isso que eu quis trazer também. E eu acho que temos, vamos ver se eu estou chegando no final. Gente, tem que acabar? Eugênio, por favor,
Vou dar mais. Ai, tem mais um. Esse é o último mesmo, caso, porque é muito incrível, gente, o efeito desses dois compostos. Incrível, Sandra. Quero te agradecer muito, porque muitas mulheres, inclusive eu, se beneficiam disso, né? Sim. Das desordens menstruais, infertilidade. Claro que a gente não está dizendo aqui que a aromaterapia trata infertilidade, não, gente. Infertilidade é muito complexo, tá? Mas, assim, ajuda a melhorar esse funcionamento orgânico da mulher, é incrível. E para os sintomas da menopausa, eu atendo muitas mulheres que já estão nessa fase. Gente, é algo, viu? Então, assim, preciosos esses dois compostos, eu quis trazer realmente aqui. Claro que cada caso precisa ser avaliado individualmente, né? Mas realmente são duas joias raras. Então, o equilíbrio feminino para a mulher que ainda está na idade fértil, está nessa idade produtiva em relação à fertilidade, incrível, assim, não só ele, claro, existe todo um complexo para entender essas desordens menstruais, inclusive a Sandra já me ajudou bastante com isso também, mas ele uma boa arma do bem, assim, né, dentro desse pensamento. E o composto de maturidade feminina é maravilhoso para controlar sintomas da pré-menopausa, menopausa e pós-menopausa. Esses foram dois compostos que, inclusive, nesse último curso que eu dei de saúde feminina, foram muito falados, porque eles realmente são incríveis, né? Então, deixo aí essa dica, não é por aí, né? Não é só isso, mas, ai, que bom que tem gente para dizendo para eu não parar de falar, né? Ai, meu Deus do céu, o povo é doido, que nem a gente aqui, tá aí, ó, no Yang, né? Mas é muito interessante. Esses dois compostos são muito legais. Claro que sempre procurando um terapeuta suave para saber a hora de entrar, a hora de tirar e o que mais pode ser utilizado junto. Mas são dois compostos que têm uma ação muito interessante. Acho que eu terminei os meus casos, Eugênio. Vamos lá. Estou chegando no final e eu quero deixar alguns recados muito importantes, né? Porque aqui a gente passou por várias sugestões e tal, mas é muito. Isso aqui eu acho que eu tenho, talvez, o mais importante que eu tenho para dizer para vocês hoje. Cada ser é único, gente. Não existe receita para tratamento. A aromaterapia precisa ser sempre personalizada, tá? E não são necessários, eu acho que essa é a maior bandeira que o Suave carrega, né, Sandra? Esse conceito de ecologia, que não é necessário grandes diluições, que não é necessário muitas gotas, que a gente consegue fazer muitas coisas com pouco, porque quanto mais sutil for o estímulo, mais profundo ele chega. E eu acho que eu espero ter conseguido passar essa mensagem para vocês. Tudo parte do campo sutil para depois se manifestar no físico. Então, quando a gente utiliza muito, a gente não consegue chegar na base, na causa. E a gente precisa ser sutil, porque senão eu falo que o povo está matando mosca com uma bazuca, gente. E aí não tem como, não sobra, a mosca explode, não sobra nem um pedacinho dela. Então, assim, a gente está ficando muito superficial, principalmente hoje em dia, né? No que a aromaterapia está vivendo hoje. Então, por isso a importância tamanha desse sistema que ele é suave em todos os sentidos, menos no efeito dele. Ele é um baita de um movimentador, mas é suave no sentido sutil de conseguir chegar na base. Né? E por isso que a pessoa tem que estudar esse sistema. E o tempo de tratamento também, ele precisa ser orientado, tá, gente? Não é passar um composto para a pessoa tomar e ela vai tomar de eterno aquele composto todos os dias. Não, né? A gente sabe que não deve ser assim, as pessoas precisam ser acompanhadas. E aqui eu deixo também esse recado, porque eu acho que hoje a gente está vivendo um processo muito de que a aromaterapia virou a solução de todos os milagres, né? E não é assim, ela é um dos recursos, é um recurso extremamente precioso, sim, mas precisa ter a junção de mudança de hábito, de dar as mãos para a medicina. Não dá para negar, porque eu vejo que tem gente que acaba adoecendo, que às vezes não tem, né, um suave da vida em casa e fica resistindo tanto a tomar remédio, naquele radicalismo. E lembra que eu falei que nem tudo é yin, nem tudo é yang, e o radicalismo é o excesso, daí a pessoa se dá tão mal que ela acaba tendo um problema muito maior do que ela teria se ela tivesse se tratado, né, gente? Então a gente precisa. Ninguém vai abandonar nenhum tratamento, não. Ai, que legal, tem gente assistindo lá dos Estados Unidos, olha.
Ninguém vai abandonar tratamento nenhum, a gente vai sempre associar as técnicas. E acho que eu tenho um recado final, 2 recados finais. Olha aí, eu falo que vou acabar para o povo ficar mais um pouco, né? Essa frase é uma frase é uma frase minha e eu costumo falar isso sempre, sempre, sempre que eu tenho oportunidade, que é a construção da saúde, gente, ela é o resultado do que a gente faz e pensa todos os dias. Ela não é o que você faz de vez em quando, é o dia a dia, né? Por isso que a Sandra falou, a gente tá agora nesse momento é interessante que as pessoas possam utilizar vai utilizando os compostos, vai mudando, é essa dose diária do que você faz, mas não adianta só colocar, claro que o suave é maravilhoso, mas se você coloca um suave, você se alimenta mal, você fuma, você não faz exercício, poxa, gente, está dando maior dificuldade para o corpo se recuperar, né? Então, o segredo está, sim, nos nossos hábitos. Assim como o suave alimenta o nosso corpo energético, a gente precisa de bons alimentos para alimentar o nosso corpo físico, de bons pensamentos para alimentar a nossa mente de uma forma correta. E tudo isso é o complexo que vai nos trazer saúde de uma forma plena, porque quando a gente fala de saúde, a gente não fala só de ausência de doença, a gente fala da plenitude entre saúde mental, paz de espírito, saúde física, saúde com o planeta, né? Não tem como a gente também se distanciar disso, somos responsáveis pela preservação ambiental também. Então, a gente precisa sempre lembrar de tudo isso, nosso impacto no planeta também, né? E eu acho que agora é o último recado, Eugênio, eu prometo, eu acho que agora viu? Sim, aí eu quero convidar vocês, para poder a gente alimentar a mente, né? Tem um programa meu gratuito aí rolando de meditação guiada, gente. A meditação é incrível, né? É um grande recurso, uma grande ferramenta. Então, deixo vocês aí, tá no meu Instagram, tá pequenininho, mas é @movimente, corpo e mente, eu acho que vai estar na descrição desse vídeo também. E lá vocês conseguem acesso a esse programa de meditação que tá lindo, lindo. Não foi porque eu fiz, não, mas ele realmente está lindo. Eu acho que tem, inclusive, gente aqui que está já acompanhando ele. E a meditação, ela é algo muito interessante para a gente poder trabalhar diminuir o trabalho do mental. Porque a gente precisa pensar menos, ter momentos de pensar menos, e a meditação é um dos grandes recursos. Quando a gente junta a meditação com o suave, com todas as outras ferramentas que a gente tem à nossa disposição, fica incrível, né? A gente realmente constrói saúde de verdade. É isso que eu tinha. Que coisa mais linda. Olha, eu estou emocionada de tanta alegria. Eu tenho certeza que se a gente estivesse na sua frente agora, nós estaríamos todos batendo palma para você. Que linda. De pé, indo te abraçar, te beijar, com certeza, porque você foi assim, algo, bom, como sempre, né? Maravilhosa. Então, nos trouxe ricos ensinamentos de forma delicada, clara, precisa. Então, e com a suavidade, né? Do suave. Aí você acha, porque eu te acho tão suave, fada, eu sou assim meio yangzona, mas que bom que eu consegui passar essa sutileza também, é o suave que faz isso, né? Não é? Então, e olha, tem uma pergunta aqui, que foi logo no comecinho, e eu procurei agora, porque nós estamos com a sala quentinha, cheia de gente linda, mas tem uma pergunta que eu quero fazer para você, eu acho que é interessante, da Lúcia Lemos, ela colocou assim, a epiderme é composta de 5 camadas. O OEV umedecido na agulha não fica na camada superficial da pele? Consegue penetrar? Então, tá aí uma pergunta boa essa, né? Eu acho que precisa haver pesquisa para a gente poder ter certeza, né? E deixo aí essa sugestão, inclusive, para mim, te ajudar nessas pesquisas. Tá aí uma pergunta muito boa. Mas, assim, como ele é suave, de uma forma geral, né? Ele consegue sim ser absorvido pela pele, tá? Não sei te dizer precisamente em quantas dessas camadas que ele passa. Só que a gente sabe que existe circulação não só na última camada da pele, existe já processo circulatório, né? O sistema circulatório já está presente aí na segunda, terceira camada, se eu não me engano. Então, o suave, ele consegue penetrar
sim, nessas camadas e chegar na corrente sanguínea. E dependendo o estímulo da agulha, a gente tem vários níveis de estímulo. Às vezes a agulha entra inteira. Então, às vezes eu tenho uma agulha desse tamanho aqui, se eu estou no local certo, fazendo o estímulo certo, eu posso, às vezes, colocar a agulha inteira lá dentro. Então, ela atravessa tudo isso mesmo. E aí, dependendo do tamanho da profundidade que a agulha é colocada, por X motivo de técnica, daí de técnica bem pura da acupuntura mesmo, o suave pode penetrar lá na última camada, se for assim. Mas mesmo a gente pensando no uso do suave tópico, tá? Sem agulha. Mesmo aí, ele consegue sim penetrar e chegar na corrente sanguínea. E ainda mais, imagina ele sendo guiado por uma agulha. Então, ele consegue ainda ir um pouco mais profundo em termos de profundidade de pele, a gente está falando. Então, sim, a gente vê efeito, sim. E como eu sei que o ponto de acupuntura ele não é só um ponto físico, ele não é um ponto físico, na verdade, ele é um ponto energético. Ao pingar o suave, né, algum óleo vibracional naquele ponto energético, automaticamente eu aciono aquele ponto, só com o estímulo do suave, sem agulha, inclusive. Sim. Por isso a gente vê. Então, quando eu consigo entender um pouco melhor, tipo, a ação, por exemplo, vamos dizer aqui um exemplo. Ontem eu nem fiz isso, inclusive, para tratar a dor de cabeça do meu marido, mas eu poderia, por exemplo, eu coloquei só no local de tensão, certo? Mas a gente sabe que existe um ponto aqui, que é do meridiano do intestino grosso, o IG4, que é um ponto muito utilizado para dor de cabeça, né? Tanto que as pessoas fazem doinha aqui, apertam e tal. Então, olha que interessante, talvez pingar uma gotinha do emergencial na testa e aqui. Eu vou potencializar a ação dupla do controle da dor de cabeça, de uma dor cervical. Esse ponto aqui ele serve para todas as dores de origem membro superior, pescoço e cabeça. Né? Então, olha aí que legal. Poderia sim pingar uma gotinha do emergencial aqui. Posso até fazer um estímulo mecânico junto para estimular ainda mais. E daqui a pouco, então, é tudo uma questão de experiência. Façam essas experiências, né? Mas, de fato, eu acho até interessante. Eu não sei como é que seria esse tipo de pesquisa, porque é uma pesquisa difícil de se fazer. Em qual camada que será que chega mais? Fica aí uma ideia para o futuro. Sim. Lembrando, eu resgatei essa pergunta porque ela foi linda, agradeço a Lúcia por ter feito. Mas nós temos que pensar que quando a gente trabalha com suave, ele trabalha com frequência, com vibração. Então, não necessariamente ele precisa de ter o acesso físico para atuar. Né? Ele trabalha com a ressonância. Né? Então, mesmo que você spraye, faça um spray. Vamos pensar num spray. O spray não penetra na pele. Né? Então, o spray, ele é absorvido por esse emaranhado de canais sutis que nós temos ao nosso redor e que vai ser absorvido pelos meridianos que vão, né, aí atuar nos nossos chakras e vai fazer toda essa correspondência. E nós vimos a semana passada, né, há uns dias atrás aí, com a doutora Cristina, falando sobre os 300 quilômetros por segundo, que a velocidade do estímulo vibracional até chegar na célula. Então, isso nos tranquiliza muito, né? Porque a gente sabe que está no caminho certo. Mesmo que essas informações todas técnicas não estivessem sendo ainda, né, vislumbrada por nós temos os nossos casos, né? Nós temos os nossos resultados clínicos que conferem todo o efeito positivo. Então, muita coisa vamos descobrir ainda, né? Com a ajuda sua. A gente tem que lembrar que o físico é apenas um dos corpos, gente. E, assim, ele, de fato, é o menos importante quando a gente for pensar em tratamento, né? Então, como a Sandra falou, temos milhares de canais energéticos. Eu coloquei ali os 12 meridianos principais, mas a gente tem milhares de nadis, né? Que são os canais energéticos. Então, eles são que nem boquinhas aqui, captando tudo. Então, não precisa... A gente viu na sala, eu acho que tu ainda faz isso nos presenciais, com aurímetro, né? Colocando apenas o spray e o aurímetro, meu Deus, assim, medindo o aumento da aura incrivelmente, né? Então, estamos lidando com energia. Estar lidando com energia, a gente precisa ampliar o olhar, não é só o físico não importa muito nesse caso,
que a gente vai tratar é a energia, que é o que importa. É verdade. É isso aí. Bom, eu acho que estamos chegando ao final, uma pena, porque ficaríamos aqui muitas horas com você, nos alimentando do seu conhecimento. Minha querida, eu quero agradecer a sua amorosidade, né? A sua explicação tão linda, agradecer a todos vocês que estão aqui com a gente, que estiveram, que passaram por aqui. Vai ficar gravada, está gravada essa live, porque nós vamos querer ver muitas vezes, porque tem muito conhecimento aí, né? Está recheadinha de conhecimento do começo ao fim. Então, nós vamos estudar muito ainda essa live, e realmente, né, eu acho que todo mundo aqui concorda que estamos fechando com chave de ouro a nossa sequência de live, né? Agradecendo a todos os amigos anteriores que trouxeram seus conhecimentos lindos, né? Todos eles que só nos deu alegria em cada noite que nós estivemos juntos, começando com Carlinhos, que trouxe as fotos Killian tão lindamente, ilustrou toda a sua pesquisa, né? Depois fizemos uma viagem ao Egito Antigo, né, com Rafá, trazendo todo o conhecimento sobre os aromas, né, na antiguidade. Tivemos a Kika, que veio trazer para a gente um ensinamento com amorosidade imensa da física quântica, um assunto tão difícil, e que ela trouxe também lindamente, trazendo para nós todos uma oportunidade de certificar, né, esse conhecimento do suave, que nós estamos no caminho certo, e agora você, né, com toda essa doçura, trazendo um assunto tão complicado, tão difícil também, e ao mesmo tempo ficou tão gostoso e simples para a gente aqui. Então, só gratidão, querida. Gratidão, tá? E sucesso a você. Nós vamos fazer a meditação, a sua caminhada, né? E você também tem os seus cursos lindos, que eu quero que vocês acompanhem, vejam que ela tem temas específicos muito lindos. Então, acompanhe aí o Instagram, né, da Cláudia, porque ela está sempre com novidade. Ela é Yang, é uma guerreira. Eu tenho até que controlar esse excesso de Yang para eu não depredar o meu Yin. Mas é muito legal, Sandra. Eu quero te agradecer muito, eu quero te parabenizar. Tu és assim fantástica. Eu não sei se todo mundo conhece, apesar de estar no teu canal, mas eu quero dizer que vocês estão à frente da mais experiente aromaterapeuta do país, gente. A Sandra foi fundadora junto com outras pessoas, mas levou a Associação Brasileira de Aromaterapia durante 20 anos na presidência. A Sandra, ela tem um papel, eu tenho uma admiração tão grande por ti, assim, eu acho que vale a pena colocar isso, porque ela é tão humilde desse jeito, mas ela tem uma caminhada muito linda. Nós estamos aqui hoje, né, por causa da Sandra também, né? Foram 3 grandes pioneiros aí da aromaterapia no Brasil, você fez parte desse pioneirismo, e é muito lindo o teu trabalho. Eu tenho orgulho do Suave ser brasileiro, ter vindo através de você, é muito lindo. Eu desejo que a tua caminhada seja sempre florida, eu serei eternamente grata à sua pupila que está aí levantando a bandeira do Suave. Obrigada, querida, obrigada por tanto carinho, obrigada, e mais uma vez, muito obrigada a todos, e vamos continuar, né? Agora vamos a caminhada aí dos estudos, quem gostou do Suave, quem quiser aprofundar um pouquinho mais, estamos aí, né? Prontinha para ensinar todo mundo que quiser aprender e levar a suavizar um pouco mais esse mundão nosso. Então, querida... Sejam alunos da Sandra, por favor. Muito obrigada, querida. Fique com Deus. Uma boa noite a todos. Beijos, abraços perfumados e até breve, né? Quem sabe um dia vamos nos encontrar todos para dar um abraço realmente físico. Por enquanto, fica no coração. Beijos. Um beijo. Tchau, tchau, gente. Obrigada.